paz, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Hoje nós comemoramos o que mesmo? A Páscoa! Mas eu sei que tem crianças que pensam que a Páscoa é só chocolate, ovo de Páscoa, e fica todo mundo triste esperando ganhar um ovo de Páscoa. E se não ganha, fica tão triste. Mas será se a Páscoa é ovo de Páscoa? É coelho? Coelho bota ovos e de chocolate? Eu nunca vi, vocês já viram? Então, na nossa história de hoje, a gente vai contar a verdadeira Páscoa, que não é essa Páscoa tradicional comercial. Mas primeiro nós vamos fazer a nossa oração. Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine a verdadeira Páscoa. Que o Senhor entre em nossas casas, nos protegendo de todo o mal. Amém! E hoje nós vamos guardar um versículo maravilhoso no nosso coração. E este versículo, ele é muito importante e muitas pessoas já sabem ele, já memorizaram. É João 3,16. É isso aí. Aqui na Bíblia fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou tanto a nós, a mim e a você, que ele deu seu Filho único para que nós todos pudéssemos ter vida, porque Jesus está vivo. Agora, crianças, nós vamos memorizar através de uma canção. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora o nosso louvor, eu convidei alguém especial para fazer o nosso louvor. Vamos conhecer? Oi, gente, meu nome é Willy, o louvor hoje é comigo. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Na Páscoa comemoram a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu
cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Agora, crianças, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 14. Mas, tia, a história da Páscoa só está em Marcos? Não, está nos 4 evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas e João. Também está escrita a mesma história, mas em lugares diferentes que eles escreveram. E hoje nós vamos escutar em Marcos 14, 1. E hoje, crianças, nós vamos aprender a Páscoa, mas ela está aqui dentro da lata. Nós vamos aprender tudo o que está na Bíblia através da história na lata. Vamos lá? As correntes, o que está escrito aqui nas correntes? Deixe meu povo ir. Êxodo 5:1. O que nos faz lembrar a corrente? Antigamente, crianças, lá no Egito, o povo de Deus, que eram os hebreus, estavam sendo escravizados. E eles eram escravos. Você sabe o que é escravo? É quem trabalha sem receber nada e ainda tem que apanhar para fazer todo o trabalho. E o povo de Deus estava dessa forma. Estavam presos, trabalhando para o Egito. E eles começaram a orar e pedir a Deus para tirar eles daquela escravidão. E sabe, crianças, o que Deus fez? Deus ouviu a oração deles e mandou Moisés para tirar eles de lá. Deus mandou 10 pragas, mas o faraó, até a 9ª praga, não tinha liberado o povo. E Deus mandou ordens para Moisés avisar sobre a 10ª praga, que seria: o povo deveria matar um cordeiro, assim como esse aqui, ó. Matar um cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, e pegar o sangue e passar nos umbrais das casas, em cima das casas. Só assim, nenhum primogênito do povo hebreu iria morrer. Mas aí, Moisés conseguiu levar o povo e levou também algumas coisas, levou ouro, né? E eles puderam ir para a caminho da terra prometida, assim como Deus prometeu a terra deles. Então, crianças, todo ano, para se lembrar do que Deus tinha feito com eles começou a fazer a Páscoa, a primeira Páscoa judaica, que era o cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas e salada de fruta com sal, para se lembrar do suor de quando eles trabalhavam quando eram escravos. E aí, crianças, através de Adão e Eva, o pecado tinha entrado no mundo. Mas Deus, ele já tinha um plano perfeito para nos ajudar. E vocês sabem o que é pecado? Na Bíblia diz assim: e todos pecaram e carecem da graça de Deus. E Deus, ele prestou bem atenção. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sinto que não agrada a Deus. O exemplo de pecado é a mentira, é a desobediência e tem vários pecados. Mas Deus, ele fez algo sobrenatural. Ele nos amou primeiro e ele teve um plano maravilhoso. Ele precisava de um cordeiro pascual para tirar o pecado do mundo. E assim, ele fez com que Maria tivesse Jesus. E ele era um menino. E quando Jesus cresceu, ele começou a cumprir os planos de Deus de salvar a humanidade.
Então, crianças, Jesus chegou em Jerusalém montado em um jumentinho, que significa humildade. Jesus ele veio em paz. E o povo, alguns gritavam Hosana, Hosana, e outros não entenderam, crianças. E assim, tudo foi se cumprindo. Ele reuniu os seus 12 apóstolos em uma cerimônia de lavar os pés, que também significa humildade. Não tem nenhum maior ou menor. Nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso coleguinha, não ficar olhando para o nosso coleguinha e falando, ele não tem um brinquedo que eu tenho, ele não tem um lápis que eu tenho. Isso, nós devemos ser como Jesus. Mostrar que nós somos como Ele é ser humilde como Ele. E assim, crianças, Ele lavou os pés dos seus discípulos e depois Ele fez a primeira Santa Ceia. E Ele levantou o pão e o cálice e disse assim, comei, este é o meu corpo, bebei, este é o cálice do meu sangue, que será entregue por vós. E sabe, crianças, ele repartiu o pão, dividiu entre os seus discípulos e eles comeram e beberam. E ele disse para que isso fosse em memória dele. Por isso nós fazemos a ceia todo mês. Nós tomamos o suco de uva, lembramos que Jesus sofreu e nós tomamos o sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados e comemos o seu corpo. Mas Jesus, crianças, tinha muitos inimigos. O próprio Judas traiu Jesus, estava sentado com ele, era um dos seus discípulos. E quando Jesus orava no Monte das Oliveiras à noite, ele pediu ajuda dos seus discípulos e eles dormiram. Enquanto isso, crianças, Judas levou os guardas para o prendê-lo. E sabe qual que foi o sinal para que ele era Jesus? Um beijo em sua face, que Judas traiu Jesus. E assim, crianças, os guardas o levaram e bateram nele e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Tiraram as suas vestes e eles jogavam dados para ver quem ficava com as vestes de Jesus. E Jesus, ele apanhou, ele foi cuspido. Sabe, crianças, ele foi crucificado em uma cruz. E ele levou todos os nossos pecados para lá. O meu e o seu pecado. Então, crianças, Jesus, ele morreu. Mas, crianças, uma coisa maravilhosa aconteceu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E sabe, crianças, o túmulo estava vazio quando as mulheres foram procurar Jesus. E um anjo estava lá, no túmulo do lado de fora, falando, ele não está aqui, ele ressuscitou. E Jesus, crianças, Jesus, ele vive. E antes de subir para o céu, ele ficou com seus discípulos, com seus apóstolos, e ensinou o que eles deveriam fazer, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E assim, quando ele subiu aos céus, ele prometeu, eu estou indo, estou deixando o Espírito Santo que vai ser o seu consolador, mas eu vou voltar para levá-los. E este lugar, crianças, que Deus prometeu que vai nos levar é o céu. Sabe, quando Adão e Eva pecou, Deus ele não podia mais conversar conosco como conversava com Adão e Eva todas as tardes. Mas quando Jesus voltar e nos levar para o céu, nós vamos poder conversar com Jesus, conversar com Deus, e nós vamos ter o nosso encontro com o Senhor lá no céu, que é as mansões de ouro que o Senhor está preparando para mim e para você morar. Mas sabe, crianças, nós precisamos estar com o nosso coração assim, bem limpinho, sem nenhuma manchinha de pecado. E para isso, crianças, nós precisamos convidar Jesus, que bate na nossa portinha do coração, para morar no nosso coração,
Porque Jesus, ele não invade o nosso coração. Ele precisa ser convidado a entrar. Vamos convidar Jesus para morar no nosso coração? Vamos fazer a oração? Coloca a mão no coração e repete o que a tia falar, tá bom? Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entre no meu coração e faça morada. Em nome de Jesus, amém! E agora, crianças, nós vamos todos para o céu quando Jesus voltar. E sabe, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós precisamos fazer o que agora? Nós precisamos ir à igreja, nós precisamos ler a Bíblia e obedecer, nós precisamos falar de Jesus para os nossos amiguinhos e precisamos também orar e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. E assim, crianças, nós precisamos também ouvir a palavra de Deus e ir à igreja. Assim, crianças, nós vamos crescer assim, como as árvores crescem e dão frutos. E assim, crianças, termina a nossa história de hoje. Agora vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus por tudo? 5 dedos nessa mão, mais 5 nessa mão, juntos para a oração. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a nossa semana, nos proteja de todo o mal e entre em nossas casas, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém! E a tia Carla espera você no próximo culto infantil aqui no canal do YouTube. Depois dê uma passadinha na playlist do YouTube para você ver mais, tá bom? Beijos da tia Carla. Tchau!